Vamos agora representar num desenho esquemático aqui o olho. Tem uma esfera aqui de diâmetro aproximadamente 2,5 cm e vamos representar os elementos que acabamos de mostrar. Então o que nós temos aqui é a córnea, o primeiro elemento óptico, a córnea, e está desenhado aqui, e atrás da córnea nós temos então a parte colorida, que é a íris, e tem essa íris e um pequeno orifício no centro da íris. Como nós falamos, ele tem um diâmetro variável de 2 a 8 milímetros. E atrás da íris nós temos a segunda lente, que é o cristalino. Então aqui está o cristalino, que faz a focalização fina da imagem. Então ela tem uma potência variável. Ela muda o formato dessa lente. Através do que? Ela está suportada por uns músculos chamados músculos ciliares. Então esses músculos ciliares é que fazem a tensão e distensão da lente. Essa lente ela tem uma estrutura bastante complexa, uma estrutura parecida com uma cebola. Isto é, o índice de refração dela não é constante. Ela varia do centro para a periferia. Então ela aumenta a uma variação do índice de refração. Então a luz, quando ela percorre, atinge primeiro a córnea, passa pela íris, pelo orifício, aqui a pupila, atinge a segunda lente, e depois vai até o fundo do olho, onde se forma a imagem. Então no fundo do olho, como nós mostramos agora há pouco, aqui está a retina. Então na retina aqui estão os fotossensores, os milhões de fotossensores, os cones e bastonetes. Então o sinal luminoso é transformado em impulso elétrico e vai para o nosso cérebro. Então aqui nós temos o nervo óptico. Então numa posição tal que tem um nervo óptico que sai milhares desses nervos ópticos como fosse uma fibra óptica e que vai para o nosso cérebro. Então a imagem é processada pelo nosso cérebro. Então o olho apenas capta toda a imagem e joga no fundo da retina. De forma que o olho ele tem uma analogia muito interessante com a câmara fotográfica. Então na câmara fotográfica você também tem aqui as lentes e tem também um sistema que regula a quantidade de luz que entra no diafragma, e no fundo da câmara fotográfica eu teria o filme, ou atualmente são os sensores eletrônicos que registram então a imagem. Então essa é a analogia que existe entre a câmera fotográfica e o olho. Bom, podemos discutir um pouco mais sobre a função dessa lente, né? Então aqui nós temos duas lentes, né? A primeira lente, que é a córnea. Então a luz vem do ar, geralmente. Aí o primeiro elemento que encontra é a córnea. Então seria do ar para a córnea. Então a primeira refração acontece na córnea. E depois a segunda refração vai acontecer no cristalino, para formar a imagem. Na verdade aqui todo esse sistema é preenchido por um líquido. Aqui logo atrás da íris
temos o humor aquoso, chamado. E atrás do cristalino temos, preenchendo todo, o humor vítreo. Esse elemento líquido faz com que o olho se mantenha numa uma esfera de raio aproximadamente um diâmetro aproximadamente 2,5 cm. Então, recordando, a luz penetra na córnea, passa pela pupila e depois faz a focalização através dessa segunda lente, que é o cristalino. Então, o cristalino, ele faz a focalização tensionando ou distensionando esses músculos, chamados músculos ciliares, né? E esse processo é chamado de acomodação visual. E isso depende da idade. Então, um bebê ou uma criança, ela tem uma facilidade de fazer essa acomodação visual, de modo que, para um objeto muito próximo do olho, alguns 7 ou 10 centímetros, ele consegue focalizar a imagem no fundo da retina, porque ela consegue então tensionar e distensionar o cristalino, formando a imagem no fundo do olho. Bom, para o jovem, essa distância é um pouco maior, é da ordem de 15 centímetros, mas à medida que vamos envelhecendo, há uma dificuldade de fazer essa focalização. Depois dos 40 anos, já é mais difícil de fazer essa focalização. Então, por quê? Porque ela perde essa flexibilidade. Os músculos ciliares perdem a flexibilidade, então você tem que afastar cada vez mais o objeto para jogar a imagem no fundo do olho. Então, esse processo chamado de presbiopia, quando a pessoa precisa usar um óculos para jogar a imagem, fazer essa correção. Bom, na ótica nós consideramos como um olho perfeito, chamado olho emétrope, quando você consegue enxergar uma imagem perfeita a 25 centímetros do olho. Então 25 centímetros é a distância para um olho emétrope, um olho que não tem defeito. Bom, falando em defeito, podemos discutir quais são os principais defeitos e como corrigi-los, né? Então, normalmente, como nós já dissemos, o olho ela tem um formato esférico. Mas por algumas razões, muitas vezes o olho fica um pouco alongado, ou mesmo a córnea tem um formato meio alongado, e de forma que a imagem não é formada no fundo do olho, na retina. Então, como nós chamamos de um olho emétrico, um olho perfeito. Então, quando a imagem é formada antes da retina, então significa que o olho é um pouco alongado, né? E é preciso então fazer com que a imagem seja jogada mais para trás do olho, do fundo do olho. Então nós temos que a luz está convergindo muito rapidamente. Então o que está acontecendo no caso de um olho míope, a imagem está formando antes da retina, nesse ponto mesmo. Então eu tenho que usar que tipo de lente? Então eu tenho que usar uma lente, tem que abrir um pouco o feixe. Então eu tenho que usar uma lente divergente. Então eu uso uma lente divergente para corrigir um olho míope. Então o olho míope, a pessoa tem dificuldade em enxergar longe. Ela tem facilidade em enxergar perto. Em termos de potência,
nós dissemos o seguinte: o olho míope, ele está com excesso de potência, isto é, a distância focal desse sistema é uma distância focal mais curta, então ele está com excesso de potência. Então você tem que adicionar uma potência negativa aqui para corrigir a potência do olho. Em termos de potência, nós podemos dizer o seguinte, que a potência da córnea é aproximadamente 40 dioptrias. Então nós vimos aí que a dioptria é 1 sobre F, essa é a potência do olho, desde que a distância focal seja medida em metro. Então, no caso do olho míope, significa que ele está com excesso de potência. Por quê? Porque a distância focal é curta. Isto é, se o denominador é pequeno, então ele está com excesso de potência. Então você tem que adicionar aqui uma lente negativa para compensar a potência do olho. Existe outro tipo de situação em que a imagem não forma na retina, mas atrás da retina. Então aqui eu tenho o caso de a distância é bastante alongada, né? Então ele está com o F é grande, significa que ele está com uma falta de potência. Então é um olho que seria mais curto. Então de forma que a imagem está formando atrás, está focalizando atrás do olho. Então ele tem que adicionar o quê? Uma potência positiva. Então eu tenho que usar uma lente positiva para fazer com que o raio de luz converja no fundo do olho. Bom, uma outra situação também, que seria o caso do olho não ser totalmente esférico. Então, por uma anormalidade, o olho não é esférico, então de forma que você tem que fazer uma correção, de forma que a imagem seja jogada no fundo do olho e que o plano imagem, numa certa direção, seja num plano X, por exemplo, num eixo X, seja o mesmo no eixo Y. Aqui tem no plano, né? No fundo do olho. Então você tem que fazer alguma correção num certo ângulo. Então esse defeito é chamado astigmatismo. E você faz essa correção com lente cilíndrica. Então vale dizer que no caso da miopia e hipermetropia, nós fazemos correções com lentes esféricas. E no caso do astigmatismo, fazemos correções com lentes cilíndricas. Bom, essas são as principais defeitos visuais de correções, né? Existem outros que são alguma degeneração do olho, por exemplo, a catarata. A catarata significa o quê? Aqui você tem uma lente, né? Então com o tempo, principalmente com excesso de luz solar, então há um endurecimento dessa lente. Então você precisa substituir essa lente. Então você tira essa lente e implanta uma lente artificial. Então esse é um processo para correção da catarata. Existem também outras anomalias, que é o excesso de pressão, né, intraocular no olho. Então isso também existe processos para correção, chamado então essa doença de glaucoma. Então existe hoje tratamentos com colírios ou pequenas cirurgias, né, para aliviar essa pressão intraocular. Bom, essa então é praticamente a parte da ótica, né, do olho humano. E lembrando que ela tem alguma característica muito parecida com a máquina fotográfica, né? Tem umas lentes, o diafragma, e no fundo do olho nós temos aqui a parte de registro, né? No caso da máquina fotográfica, ou é o filme, ou são os sensores CCD, são sensores digitais, né?
No caso aqui nós temos os sensores, são os cones e bastonetes.